Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas, amém? Nosso estudo na Confissão de Fé de Westminster, nós vamos dar continuidade. Lembrando que nós estamos no capítulo que fala da providência de Deus, capítulo 5 da Confissão, e hoje nós vamos, se assim Deus nos permitir, concluir este capítulo. Uma vez que nós temos estudado que Deus, de maneira soberana e providencialmente, Ele tem sustentado, dirigido todas as coisas conforme a sua vontade, e a maneira como Ele faz isso nós também vimos, né? Ele usa meios primários, meios secundários para fazer a sua vontade. Nós vimos inclusive que Ele pode agir por meio desses meios, sem eles e até mesmo contra eles, tá? E a vontade do Senhor é feita. Hoje nós vamos estudar, deixa eu passar aqui para vocês, qual a finalidade da providência de Deus dentro dessa perspectiva que nós estamos vendo. Iremos estudar qual a finalidade desse modo providencial de Deus em governar, dirigir e sustentar todas as coisas. Por que Deus teve que providenciar meios, circunstâncias, momentos para que a vontade dele se cumprisse? Já que Ele é o soberano, já que Ele é o Deus sobre toda a terra, dono de tudo. A gente, meditando no livro de Êxodo sobre as pragas, o comentarista vai dizer por que Ele simplesmente só não deu a ordem e com um estalar de dedos já destruiu o Egito e tirou o povo ali. Por que 10 pragas? Por que essa insistência em pedir e fazer com que o próprio faraó venha libertar o povo? Então, os teólogos do Westminster também, eles tinham interesse em entender qual a finalidade dos meios, ou de Deus, por assim dizer, para cumprir seus propósitos, usar meios, ter na sua criação um modo de agir. E nós vamos ver nessa manhã como uma forma de entender essa finalidade, alguns pontos importantes. Vamos abrir esses textos aí. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Versículo 13, vai dizer o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ainda no capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo importante aí da carta, onde ele vai defender a matéria da ressurreição de Jesus Cristo, assim como também do seu povo. No versículo 57 diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses dois textos, eles vão descrever o que o nosso estudo dessa manhã tem como objetivo, tá? Qual é o nosso objetivo aqui nessa manhã? Entender Deus é soberano sobre tudo o que acontece no mundo, incluindo o bem e o mal, para cumprir seus propósitos eternos e glorificar o seu nome. Com essa
esse resumo aqui, a gente já consegue entrar um pouco naquilo que os teólogos estão tentando descrever sobre a finalidade, a providência de Deus. Deus, que é soberano sobre tudo que acontece no mundo, Ele faz dos meios, com os meios ou contra os meios, a maneira de cumprir os seus propósitos. E isso inclui o bem e o mal. E a gente vai ver que isso não faz de Deus o autor do pecado, que é exatamente o que os teólogos vão descrever aqui. Então, qual é a finalidade da providência divina? Por que Deus não só determinou e tudo passou a existir? Por que Ele criou circunstâncias, meios, até mesmo vontades, para que a sua vontade soberana ela se cumpra, seu nome seja glorificado? Segundo os teólogos do Westminster, a finalidade da providência divina é, primeiro, a manifestação da onipotência, sabedoria e bondade de Deus. Onde eles dizem isso? Aí no artigo 4º do capítulo 5º da Confissão de Fé. O artigo 4º vai dizer: a onipotência, a sabedoria inescrutável e a bondade infinita de Deus, de tal maneira se manifestam na sua providência, que esta se estende até a primeira queda e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens. E isso não por uma mera permissão, mas por uma permissão tal que, para os seus próprios e santos desígnios, sábia e poderosamente os limita, regula e governa em uma múltipla dispensação. Mas essa permissão é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura e não de Deus, que, sendo santíssimo e justíssimo, não pode ser o autor do pecado e nem pode aprová-lo. Veja que esse é talvez um dos maiores artigos aqui desse capítulo. O 4º e o 6º, eles vão ter uma descrição bem grande, mas eles foram bem cirúrgicos aqui em descrever a maneira ou a finalidade de Deus usar meios e providenciar circunstâncias, meios para fazer cumprir a sua vontade. E o principal objetivo, ou o primeiro que é apresentado aqui, é para a manifestação da onipotência, sabedoria, bondade de Deus. Em outras palavras, de que maneira nós conheceríamos a onipotência de Deus, a sua sabedoria, o seu eterno poder, a sua bondade, atributos comunicáveis de Deus, que nós somos também receptores e participantes diretos, como também aqueles atributos incomunicáveis, que pertencem somente a Deus. De que maneira nós conheceríamos esse lado de Deus? Porque até então, antes da queda, nós conhecíamos apenas o lado criador de Deus, né? O seu poder de trazer à existência do nada todas as coisas. Então os teólogos eles estão querendo descrever que um dos motivos do Senhor providenciar meios, circunstâncias para fazer cumprir a sua vontade é a manifestação desse lado de Deus, ou desses atributos de Deus, ou seja, uma maneira dele se fazer mais conhecido. Ou seja, um teólogo puritano ele vai dizer que o ponto principal deste artigo é provar que Deus manifesta ou demonstra seu poder, sabedoria e bondade em sua providência. E isso inclui a sua obra providencial na primeira queda, e então depois da queda, e em todos os outros pecados, incluindo os dos anjos e dos homens. Quando ele vai se referir aqui à primeira queda, está falando ali dos nossos pais, tá? Então, Deus manifesta
por meio da sua providência, uma forma de o conhecermos melhor, tá? E nós vamos ver isso também em Provérbios capítulo 16, versículo 4, que esse modo providencial de Deus, ele inclui não só tudo que acontece de bom, mas até mesmo aquelas coisas que aos nossos olhos são fora da curva, né? Acontecem como tragédias, como circunstâncias ruins, e até mesmo os perversos e os maus, eles estão também sobre os cuidados e sobre o controle de Deus. De alguma forma, como nós vimos no primeiro artigo sobre o que é providência, de alguma forma nós não entendemos tudo, ou a maneira plena como Deus age, o porquê que Ele age. Nós conhecemos apenas o que Ele manifesta para nós, e é isso que conhecemos. O que diz aí Salomão, verso 4, capítulo 16: o Senhor para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Então nós temos até mesmo os maus, em algum sentido, cumprindo os propósitos de Deus. Os maus, eles existem, e a gente vai ver que eles são maus não porque Deus colocou ali neles a maldade, ou Deus fez deles homens maus, mas eles são maus por conta dos seus próprios desígnios, suas próprias inclinações. Deus fez um homem santo, Deus fez um homem perfeito, mas livre na sua vontade, livre na sua decisão de permanecer obediente ou cair desse estado e ficar em um estado de desobediência e de iniquidade, de perversão. Essa foi a primeira queda, tá? Segundo, nós temos ainda dentro desse primeiro ponto, como propósito de Deus na providência, manifestar o seu poder, a sua onipotência, né, a sua sabedoria e bondade de Deus. Também temos que o mal nunca ele está fora do controle de Deus. Ele existe e ele é resultado do pecado no homem, mas ele nunca está fora do controle de Deus. Ele usa até mesmo este pecado ou este pecador para cumprir os seus propósitos. Deus não só permite os atos pecaminosos, a ideia aqui é essa, mas os dirige e controla segundo a determinação de seus próprios propósitos. Veja aí mais uma vez o que diz os teólogos. Eles vão dizer: e há todos os outros pecados dos anjos e dos homens, e isso não por uma mera permissão, mas por uma permissão tal que para os seus próprios e santos desígnios, sábia e poderosamente os limita, regula e governa. Então, qual é o papel de Deus diante do mal, diante do pecado dos homens e diante do resultado disso? O papel de Deus é controlar, regular, limitar as ações dos maus, tá? Um outro comentarista ele vai dizer que Deus permite o pecado, mas é o tipo de permissão que sábia e poderosamente o limita, está sobre o limite de Deus. Ele decide até que ponto o pecado irá reinar e até que ponto ele será restringido no mundo dele e na vida de todo homem, mulher e criança. Que nós temos esse comentarista descrevendo de que maneira Deus lida com o mal e com o pecado no mundo. Ele está lá por uma permissão de Deus, mas não é uma permissão de Deus descontrolada, tipo assim, já aconteceu, bola para frente, vamos reescrever a história, vamos ver o que acontece. Não, é uma permissão, é um controle, é uma permissão que está no controle de Deus, de maneira tal, que os teólogos vão utilizar aí, uma permissão tal
que para os seus propósitos, seus santos desígnios, de maneira sábia e poderosa ele os limita. Traduzindo isso aqui, Martinho Lutero é quem vai dizer que o diabo, ele é como um cão raivoso, feroz, mas preso por uma corrente, e as suas ações estão limitadas por essa corrente. E é daí que ele vem dizer então que o diabo também é um diabo de Deus, porque ele só vai ou só age até onde essa corrente de Deus, esse limite de Deus, essa permissão do Senhor, ela pode ou ela alcança. Um texto bem clássico, já no início da história dos nossos patriarcas, está lá em Gênesis capítulo 50, o verso 20, na história de José. Depois que finalmente ele se revela aos seus irmãos estão lá tudo preocupados. Agora a vingança virá sobre nós. E José, ele tem uma reação totalmente diferente. Eu falei qual é o capítulo? Isso mesmo, capítulo 50. Mas eu quero ler só o contexto aqui, do verso 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José dos perseguidos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Isso aqui é aquela consciência pesada, né? Um homem mau que espera do outro não o bem, mas o mal também. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Verso 18. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. E aí ele consola seus irmãos, dizendo: não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. E assim os consolou e lhes falou ao coração. Qual é a leitura que José faz aqui? Certo, o mal, ele partiu de vocês. O mal foi algo do coração de vocês, das intenções maldosas, perversas de vocês. Mas não se preocupe, porque Deus não perdeu o controle. Deus, ele não me esqueceu, ele não me deixou aquém da maldade de vocês. Ele tornou esse enredo em um desfecho melhor. Ele fez com que tudo isso contribuísse para o bem do próprio Deus, dos seus propósitos, que, é claro, abençoou o povo. Naquele período de fome, o Senhor usa José para, de maneira sábia, interpretar o sonho de Faraó e assim preservar não só o Egito, mas o mundo, né? O mundo passou a comprar com eles. Então, é exatamente esse o primeiro ponto. Assim Deus manifesta o seu poder, que está acima. Ele é o El Shaddai, né? O Deus Todo-Poderoso. O pecado tem sua força, o diabo tem seu poder, os homens têm a sua força também para o mal, pós-queda, mas Deus é o Todo-Poderoso. E é assim, mesmo nas ações maldosas, mesmo nas iniquidades dos homens, Deus, ele, no controle de tudo, faz com que os seus propósitos aconteçam. Agora, é importante que se diga que com isso, Deus não é o autor do pecado, porque muita gente, talvez você tenha pensado aí, como me perguntaram na aula anterior,
Deus ele não é o autor do mal e nem provoca ninguém a pecar. Seduz a sua criação ao pecado. Por que a gente fala isso? Porque é comum nós ouvirmos de que Deus, ao colocar a árvore do conhecimento do bem e do mal ali, proibir Adão e Eva de comer dessa árvore, Deus estava tentando Adão e Eva, tá? Seria isso se Deus, como eu e você, enganasse Adão e Eva e não o alertasse quanto ao perigo que era comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, aquela árvore lá, tá? Tiago, capítulo 1, verso 13 ao 15, ele vai dizer o seguinte, ó: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. A linguagem aqui é da mãe que está gerando, né? Está dando à luz um filho. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Qual é o resultado? A mãe que dá à luz a vida. O pecado, ele dá à luz a morte, ele gera a morte. Isso acontece não porque Deus tentou Adão e Eva, ou porque Deus ele tem alguma relação com o pecado. Adão e Eva pecaram por causa da sua própria cobiça, por causa do seu próprio intento. Isso é comum em nós, principalmente após queda, porque é desde lá a queda, culparmos outras pessoas. A gente culpa o governo que não cuida da nossa cidade, e nós somos os primeiros a sujar a cidade, nós somos os primeiros a jogar água na rua, nós somos os primeiros a não cuidar, não zelar. A gente culpa todo mundo, menos nós mesmos. Nós somos incapazes, se não for pela ação do Espírito Santo, em nos trazer luz à nossa mente e entendimento da nossa condição. Se não for a própria revelação de Deus pelas Escrituras, nós vamos orar com soberba, com ganância e com alguma vaidade. Senhor, eu não sou como fulano, eu não sou como ciclano. Dificilmente nós iremos orar: Senhor, se propício a mim, pecador. Reconhecer o nosso pecado. O que aconteceu com os nossos pais no teste que eles foram reprovados? Quando Deus foi lá procurar eles, Adão culpa Deus. O que poderia acontecer, Senhor, se o Senhor me deu uma mulher? Aí, a mulher que tu me deste. Aí Eva: não, peraí, a serpente, o diabo. E a gente faz isso, né? A gente culpa o diabo para tudo. Estou vendo uma hora ele se materializar e dizer: peraí, vamos botar cada coisa no lugar, eu já tenho coisa demais nas minhas costas, se vira com teus problemas aí, tá? Quando a gente não culpa o próprio Deus, né, pelas nossas próprias inclinações. Então, veja, o apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, capítulo 1, verso 5, ele diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ao contrário, onde a luz de Deus habita, as trevas elas se dissipam, né? No capítulo 2 dessa primeira carta, no verso 16, ele diz que porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, mas não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, pastor, e aí? Qual é a resposta de Deus ter colocado essa árvore lá? Essa árvore ali foi apenas... A maioria dos teólogos eles vão dizer que essa árvore ela cumpria dois propósitos ali. O primeiro deles é esse que os teólogos do Smith estão descrevendo aqui. De que maneira Deus ia demonstrar ao homem tamanha bondade, misericórdia, graça? Senão
numa circunstâncias em que Deus poderia manifestar isso. E segundo, o Senhor ele queria que a obediência de Adão, da sua criação em si, mas especificamente Adão e Eva, feitos à sua imagem e semelhança, fosse uma obediência voluntária, que correspondesse ao modo como eles foram criados. Deus não esperava dele uma obediência automática, né? Deus apertava um botão e ele seguia na direção ali que ele quisesse. A obediência deveria acontecer voluntariamente, por crer nas palavras de vida eterna de Deus, por confiar na provisão de Deus, na santidade de Deus, por entender que tudo que ele recebeu da parte de Deus é suficiente e que nada mais era necessário, nem mesmo aquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era assim que Deus queria que o homem coexistisse nessa terra. O reverendo Leandro Lima ele faz uma analogia, tá? Não é algo que vai se encontrar lá em alguma página das Escrituras, embora nós vamos ter ali alguns relances do profeta Daniel, em Mateus capítulo 4, na tentação de Jesus, e em Apocalipse. Ele faz uma analogia sobre essa árvore lá, como que ela sendo colocada ali como uma provocação do diabo diante de Deus, porque Deus, ao criar o homem, ele criou conforme a sua imagem e semelhança, coisa que ele não fez com os anjos. E o diabo, dentro da sua ambição, que os anjos também foram criados nessa mesma condição que o homem foi criado, livres, ele então provoca Deus, uma espécie de ciúmes ali. Como é que tu pode colocar a tua imagem em um ser desse que foi feito do pó, e nós aqui, anjos de luz, né, do teu lado, trabalhando aqui e cuidando, você não fez nada disso com a gente. E aí Deus disse: olha, seja feita a minha vontade, assim na terra como é no céu. Eu quis assim. E aí o diabo, por uma tentativa de mostrar para Deus que ele errou, Deus, você errou de ter colocado nós éramos para ser a estrela da criação. Aí o diabo: você errou. E Deus disse: vamos ver se eu errei. Árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí diz para o homem: olha, pela misericórdia de Deus, ele foi lá e disse para o homem: está vendo essa árvore ali? Está vendo as outras? Só essa aqui tu não vai comer, todas as outras fica à vontade. Inclusive tem uma lá no cantinho, se chama árvore da vida. Todas as outras estão à sua disposição, e essa também, essa aqui não. E aí o reverendo Leandro disse que é aqui, que nesse teste da obediência, da fé voluntária, confiante, que o homem foi colocado à prova e falhou. Aí o diabo vai e se apresenta diante de Deus, não disse? E vira para os outros anjos, pelo menos uma terça parte, né? Eu não falei que ele errou? Vocês vão seguir esse Deus aí que erra? E aí junto com ele, terça parte dos anjos são expulsos, né? Caem junto com ele. É uma analogia, tá, irmãos? Você não vai encontrar isso aqui escrito, essa história narrada na Bíblia, mas há relances dela no profeta Daniel, na tentação de Jesus, que é o teste com Jesus, ele é semelhante. O que o diabo diz para Jesus? Se és filho de Deus. Então a tentação de Jesus não era se ele era capaz de transformar. Vamos ver se tu tem poder mesmo, ou vamos ver se
Deus está a seu favor mesmo? Ou vamos ver se tu veio para reinar mesmo, eu vou te dar tudo isso. Essas 3 tentações não tem a ver com essas coisas, mas tem a ver com aquilo que o diabo falou nas 3 vezes: se és filho de Deus. E o Senhor foi aprovado no teste, né? Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal também foi uma providência de Deus, fruto da sua misericórdia, da sua bondade, da sua sabedoria, porque assim Deus fez para que o homem pudesse o servir, o adorar, se aproximar dele de maneira santa, de maneira consciente, de maneira a confiar nas ações do Senhor. Mas o homem falhou no seu teste. Mas falhou não porque Deus o fez pecar, mas falhou porque Deus, na sua misericórdia, na sua graça, o fez decidir permanecer como estava, no estado de santidade, ou melhor, até evoluir, né? Porque o que aconteceria se ele comesse da árvore do conhecimento, da árvore da vida? Ele ia passar a eternidade no estado em que estava, santo como Deus era santo. Se ele comesse da árvore da vida, que estava lá também no jardim. Mas o homem, ele homem decidiu, pela sua cobiça, desobedecer ao Senhor. Então Deus, ele nesse teste estava manifestando a sua misericórdia e a sua graça. Diante das dificuldades e do mal no mundo, nós devemos confiar que Deus tem um propósito soberano. A gente leu várias vezes, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E é nesse sentido, até mesmo a árvore do conhecimento do bem e do mal cooperava para o bem de Adão e Eva. Até mesmo fora do Éden, expulsos, essa decisão de Deus cooperava para o bem de Adão e Eva. Cooperava porque foi assim que Deus iria cumprir, era assim que Deus iria cumprir a sua promessa de resgate, de restauração e de salvação do seu povo. Outro dia a gente conversava, né? Ali na porta da igreja, vendo as máquinas deram uma melhorada aí para depois vir fazer um trabalho melhor. E a gente comentava ali: agora vamos orar para que a gente não destrua isso aí, porque não é à toa que Deus expulsou Adão e Eva lá do jardim, porque se eles permanecessem lá como estavam, eles tinham destruído tudo, já tinha derrubado a árvore, já tinha matado os animais, olha se não tinha se matado também, por causa do pecado no coração. E Deus diz: não, no meu paraíso não, vai destruir o mundo, vai para lá, aqui não. E aí Deus, de maneira providencial, usa meios, circunstâncias e até mesmo os maus para fazer a sua vontade, e tudo coopera para o nosso bem. A gente vai ver, quer dizer, não é no estudo aqui, é hoje à noite no sermão, a gente vai perceber que até mesmo as consequências dos nossos erros, dos nossos pecados, Deus usa para a nossa disciplina. E a disciplina de Deus é para a nossa edificação, não para a nossa destruição. Onde é que Deus disciplina os homens para a destruição deles? Não a aniquilação. Destruição aqui não é aniquilação. Nós não somos adventistas. Nós somos reformados protestantes que entendem na vida eterna tanto para o céu quanto para o inferno. Também nós não somos católicos, apostólicos romanos, em acreditar que no meio do caminho existe um purgatório. Morreu, direto. E aí, no inferno é o lugar de Deus punir, disciplinar eternamente aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, aqueles que não confiaram na obra redentora de Cristo.
Então, diante das dificuldades e do mal no mundo, nós devemos confiar que Deus tem um propósito soberano em todas as coisas. O homem não pode culpar a Deus por suas transgressões. O reconhecimento da responsabilidade individual leva ao arrependimento genuíno. Em Atos capítulo 17, verso 30, o apóstolo Lucas escrevendo, o apóstolo Paulo dizendo: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, no tempo que eles pecavam e estavam seguindo o seu próprio curso, o Senhor ainda lhes deu a oportunidade e não os puniu como eles mereciam. Mas agora Ele está chamando ao arrependimento, está notificando todo homem. De que forma? Pela pregação do Evangelho, pela mensagem anunciada. Então, essa é a primeira razão da providência de Deus, a manifestação da onipotência, a sabedoria, da bondade de Deus. Também Deus usa estes meios para manifestar desta maneira aos homens. A segunda razão é a educação espiritual dos crentes, ou aquilo que nós vamos conhecer, o amadurecimento dos cristãos. Está aí no artigo 5º. O muito sábio, justo e gracioso Deus muitas vezes deixa por algum tempo seus filhos entregues às muitas tentações e à corrupção do próprio coração, para castigá-los pelos seus pecados anteriores ou fazê-los conhecer o poder oculto da corrupção e do dolo do próprio coração, a fim de que eles sejam humilhados, para animá-los a dependerem mais íntima e constantemente do apoio dele e torná-los mais vigilantes contra as futuras ocasiões de pecar, bem como para vários outros fins justos e santos. Qual é o ponto aqui? O parágrafo 5º, ou artigo 5º, ele tem, na verdade, uma preocupação pastoral aqui. Os teólogos westminster tiveram esse cuidado. Esse artigo busca nos explicar por que um Deus que é muito sábio, justo e gracioso, bondoso, como a gente viu, constantemente nos deixa enfrentar o pecado ou o sofrimento, tá? E a resposta que os teólogos nos dão aqui é muito simples: para nos humilhar. E a palavra humilhar aqui, a gente pode ser entendido, para os crentes, ela pode ser entendida como nos colocar em humildade diante dele, recorrer a Deus em humildade. Para os ímpios, humilhar aqui é a vergonha, a exposição da vergonha do coração deles, tá? Então, Deus age com sabedoria e a sua justiça também se manifesta na correção dos santos, uma vez que a sua graça não é retirada, nem mesmo na disciplina, mesmo quando o Senhor está nos disciplinando, a graça dele está ali sendo manifesta, mesmo quando nós sofremos enfermidades, com dores, tragédias dessa vida, como nós vimos aí da Covid, o Sul, esse último ano, sofreu lá com as enchentes, tragédias naturais, todas essas coisas o Senhor ainda assim, com sua graça, Ele está ali manifestando. Eu assistindo entrevistas lá no jornal, e entrevistando uma senhorinha, ela disse, o repórter perguntou: o que você perdeu aí nessa enchente? Eu perdi tudo, só não perdi minha vida porque Deus não deixou. Aí eu olhei, a graça de Deus manifestando, sustentando e dando a oportunidade, mesmo no caos, mesmo nas tragédias. Hebreus capítulo 12 é um texto conhecido para quando se trata da disciplina, né? Hebreus 12. O verso 4, ele diz assim, Hebreus 12: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu,
não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Aí o versículo 6 diz a razão. Vamos juntos? Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Deus corrige a quem ama e açoita. Açoita aí não é aquela, como é que chama aí agora? Mensagem positiva, como é que chama? Que estão tentando usar as irmãs da escola aí? Não, você não pode falar mais com a criança de maneira ríspida e dura, você tem que ser com a linguagem mais positiva. A educação positiva, né? Açoite aqui não é isso não, né? Açoite é você ser severo, não é ser carrasco, tá? Uma vez eu fui chamado por uma mãe que o pai, para disciplinar o filho, encostou o filho na parede e encheu de soco, e o filho estava lá com o olho inchado. Isso aí não é disciplina, isso aí não é correção. Minha vontade quando eu cheguei lá foi pegar esse pai e dar de soco também. Ó, aí depois perguntar para ele: o que você achou? Se gostou, eu posso chamar mais alguns diáconos lá da igreja. A gente vinha aqui, claro que ia fazer isso, né? Mas pelo menos a polícia ir lá chamar esse indivíduo. Por quê? Isso não é disciplina. A disciplina bíblica que fala do açoite, da vara, ela dói também. Ela machuca, ela é severa. Mas ela não é para morte, ela não é para destruição. E a Bíblia vai ensinar que os pais não devem provocar a ira dos filhos. E isso é provocar a ira dos filhos. Como de fato eu tive que passar uma temporada com esse adolescente para ele perdoar o pai e poder viver seus dias melhores. A correção aqui e o açoite é coisa que os pais hoje estão esquecendo de fazer com os filhos também. Por um lado, você tem um se espancando, por outro lado, vocês têm um filho, eu vou contar até 20. No meu tempo era até 13, e olhe lá se chegasse no 3, viu? Ou então, hoje, filho, eu vou contar para sua mãe. Então, hoje você tem um descontrole disso, um desvio bíblico daquilo que as Escrituras vai ensinar quando se trata da correção. Mas o ponto aqui que Deus também, de maneira providencial, faz com que circunstâncias nessa vida aconteçam sobre nós para a nossa correção, para a nossa disciplina. Pecados que cometemos, os desvios éticos e morais da nossa parte diante de Deus e diante dos homens, que o Senhor permite de maneira providencial. É um permitir, como eu disse, não é já aconteceu, deixa como está. Não, é uma permissão controlada. Vai ser assim, tá certo. Então, foi esse caminho que tu escolheu? Pois é, aquilo que eu te falei vai acontecer, está aqui, Deus permite circunstâncias ruins, tragédias, como consequência do nosso pecado, mas para a nossa edificação, para o nosso bem. Paulo, quando orando ali por aquilo que é 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, ele em uma oração em relação ali a um desconforto que ele tinha, né, que foi conhecido aí, que é chamado como o espinho da carne, ele encontra uma resposta do Senhor que o consolou, né? O verso 7, 1 Coríntios 12, verso 7, ele vai dizer: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. O que ele está dizendo aqui? Para que eu não ficasse vaidoso, né? Eu sou o profeta de Deus, saísse anunciando ali, mudando a voz de trovão, né?
o Senhor fez alguma coisa com ele. Ó. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pediram ao Senhor que o afastasse de mim. Ele orou mesmo com insistência, né? Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto, aí ele vem agora consciente disso, porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ele está aqui dizendo: eu sou adepto da sofrência, eu gosto de sofrer. Quanto mais sofrimento eu tiver, mais espiritual eu vou ser. É isso, tá? Ore, Senhor, nos livre das tentações, nos livre dos maus, nos livre das doenças, nos livre das tragédias. O que ele está dizendo aqui é que se por causa de Cristo o sofrimento dele vai contribuir para a glória de Deus, então sinto prazer nisso. É aquilo que Pedro e João, se me falha a memória, são proibidos de falar em nome de Jesus, são açoitados, e aí eles são soltos. Chega lá na igreja: ei, rapaz, tu não sabe a lapada que eu levei ali agora, ó. Por causa de Cristo, que coisa maravilhosa. Nós somos açoitados, é proibido de falar o nome do Senhor, mas nós viemos aqui fazer o quê? Falar do nome do Senhor para vocês. É essa alegria, nesse tipo de fraqueza, nesse tipo de sofrimento que Paulo está dizendo aqui, tá? Por quê? Porque essas circunstâncias fazem parte para que Deus cumpra o seu propósito, mesmo que para isso Ele venha nos humilhar. Tem circunstâncias que o Senhor faz com a gente que humilha realmente, nos põe lá no pó. Só assim, tem um teólogo que ele vai dizer que a oração é um meio de graça de Deus, porque sem os sofrimentos e as dores o homem não orava. O homem, para que eu vou pedir alguma coisa para Deus se eu já tenho tudo? Teve um rico que chegou para Jesus: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ixi, tu é filho de Deus para ser um herdeiro? Cumpre os mandamentos, tal. Não, tudo isso aí eu fiz, mas falta um. Vende tudo que tu tem e dê aos pobres. Não tenho condições de fazer isso, porque faltava um mandamento: a cobiça, a ganância. Ele queria tudo para si, e o que faltava para ele, ele queria também ganhar a força, né? Então, o Senhor, Ele faz isso às vezes para nos humilhar. Tira, igual a senhorinha lá que perdeu tudo na tragédia, igual por vezes nós sofremos enfermidades, perdemos pessoas queridas que amamos muito. Para que tragédia maior do que isso? Perder alguém que nós amamos. E a gente vai lá na porta do céu em oração: Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor permitiu estas coisas? Qual é o fim disso? Aí o Senhor só olha para a gente e diz: a minha graça te basta. Tá? E isso deve consolar o nosso coração. Isso não vai impedir de você chorar, não vai impedir de você sentir a dor, não vai impedir de você sofrer, mas vai trazer um certo consolo. E Jesus, dizendo aos seus discípulos, Ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. É isso que Deus quer, é isso que Cristo quer que nós façamos. Devemos crer nele. Jesus perguntou aos seus discípulos: o que os homens estão dizendo aí a meu respeito? Uns dizem que tu és o profeta, outros dizem que tu és Elias. Beleza, mas vocês que andam comigo, o que vocês dizem? Tu és o Cristo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Muito bem. Você disse isso não por si mesmo, mas porque Deus o revelou. Então, em meio a essas circunstâncias, o Senhor está nos fazendo crescer espiritualmente, amadurecer as nossas vidas, nos aproximando dele ainda mais em oração e não nos afastando. Nós não devemos fazer como Adão e Eva, que quando pecaram, ao invés de correr aos pés do Senhor, se esconderam.
por para trás das árvores. Nós devemos correr para a presença do Senhor, fugir do pecado e não da presença de Deus, fugir das iniquidades. Então Deus permite provas como forma de disciplina, pois as dificuldades expõem o que está dentro do homem, e Ele ensina a dependermos de Deus. Pois as dificuldades expõem o que está dentro do homem, ensina a dependência de Deus e fortalece a resistência contra o pecado. Essas três coisas acontecem quando nós passamos por circunstâncias que fogem do nosso controle. Deus expõe o que está dentro de nós, porque por vezes a gente acha que está tudo bem, a gente acha que está mil maravilha, a gente não precisa orar, não precisa ler a Bíblia, está indo bem no trabalho, está indo bem na faculdade, está indo bem na família, ninguém está adoecendo, ninguém está acontecendo nada, está tudo muito bem. Aí pode ser que apareça aí nessa história o diabo, o próprio diabo, e dizer: está vendo? Também o Senhor dá tudo para ele, como é que ele não vai te amar e vai te servir? Essa história é de quem? Jó. Mas Deus não, ele é meu servo, ele faz isso por causa dessas coisas não. Tira essas coisas aí para o Senhor ver, Deus. Tá bom, vai lá. Uma permissão controlada, só não toque na vida dele. Mesmo sem as coisas, Jó foi fiel diante do Senhor. Então, as provações, elas são sinais, não são sinais de abandono, mas de amor paternal, e devemos aprender a ver a mão de Deus mesmo nas dificuldades. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele vai escrever no capítulo 5. Saiu aqui, né? Capítulo 5, verso 8 e o verso 9, ele diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistides firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Tá? E Tiago, capítulo 4, verso 10, ele nos chama: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Então, aqui, mais uma vez, entendendo o porquê uma das formas de Deus agir providencialmente é permitindo certas circunstâncias que por vezes nos levam ao sofrimento, à dor, tragédias, mas com isso o Senhor também está nos ensinando. Em terceiro, uma razão ou a finalidade da providência de Deus também é a aplicação do juízo aos descrentes. Veja aí, o artigo 6º diz o seguinte: quanto àqueles homens malvados e ímpios que Deus, como justo juiz, cega e endurece em razão de pecados anteriores, Ele não somente lhes recusa a graça pela qual poderiam ser iluminados no entendimento e movidos no coração, mas às vezes tira os dons que já possuíam e os expõe a objetos que a sua corrupção torna ocasião de pecado. Além disso, os entrega às suas próprias paixões, às tentações do mundo e ao poder de Satanás. Assim acontece que eles se endurecem sob as influências dos meios que Deus emprega para o abrandamento dos outros. Então, a triste, mas real mensagem deste parágrafo é que Deus pode operar o mal para o bem, como também reter o bem, e no certo sentido, para o bem, e em outro sentido, para a destruição ou para o mal destes que nós estamos vendo aqui como os descrentes. Tá? Aqui nós entramos num ponto, irmãos, que desde o primeiro estudo nós estamos falando dele, né? A responsabilidade humana. E nesse ponto aqui ela se coloca num lugar de cegueira espiritual. O homem, ele rejeita a verdade e colhe as consequências disso.
Veja, Romanos capítulo 1, verso 21 ao verso 23. Alguém lê, por favor, Romanos 1, 21, 23. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram a Deus, nem deram graças, mas se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, escurecendo-se o coração insensato, calculando-se os sábios, tornaram-se loucos, e mudaram agora de Deus, por mentir e semelhança da imagem do corpo, bem como o diabo se fala. Então veja, o conhecimento de Deus que deveria para estes homens ser motivo deles terem os seus olhos abertos e se aproximarem de Deus, eles usaram este conhecimento que receberam de Deus para a sua própria iniquidade, para glorificar a si mesmos, né? Se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se de coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Então aquilo que era para o bem deles, de alguma maneira, foi usado para a sua própria destruição. Então, o homem rejeitou esse conhecimento de Deus, ele abandonou para seguir os seus próprios intentos, os seus próprios caminhos. Aí é aqui que Deus, então, de maneira a punir os maus, ele usa aquilo que era para o bem deles, agora para o seu próprio mal. O que ele diz a partir do verso 24, Romanos 1, capítulo 1, verso 24, verso 28. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Ou seja, ao invés deles pegarem esse conhecimento de Deus e se aproximarem de Deus para adorar Ele, eles, com a sua mente obscurecida, passaram por a desonrar a si mesmo, mudando a verdade de Deus em mentira. Ao invés de servir o Criador, passaram a servir a criatura. O que mais Deus fez? Verso 26. Por causa disso, é uma cadeia, uma coisa foi abrindo lugar para outra. Os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Aquilo que era para servir para trazer luz e levar-nos a Deus, eles pegaram isso e mudaram para o seu próprio intento, e isso foi a sua destruição. Deus fez, tá bom, esse conhecimento não vai servir para a salvação de vocês. Na verdade, o conhecimento geral de Deus, da natureza, nunca teve esse propósito, né? Mas pelo menos apresentar Deus como Criador, a existência de um único ser. Eles pegaram isso, não, isso aqui é o nosso Deus, isso aqui não fala de Deus, isso aqui que é o nosso Deus, a criatura. Eles pegaram esse conhecimento e disseram, não, a natureza diz que o modo de se relacionar é assim, nós vamos criar o nosso próprio modo, e atraíram. Deus entregou a eles, isso, faz o que vocês estão querendo. Deus entregou a eles. Querem fazer isso aí? Seja feita a vontade de vocês. O que mais que Deus fez? Verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovada. Não existe aqui nessa terra tragédia maior do que Deus entregar os homens aos seus próprios intentos. Maior do que isso é quando Deus vai entregar esses homens ao inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. Então a responsabilidade do homem diante do conhecimento de Deus,
ao invés de abrir os seus olhos, foi trazer cegueira a eles. Os judeus, por exemplo, rejeitaram Cristo. O conhecimento que eles tinham a respeito da vinda de Cristo apontava e deu sinais da vinda do Cristo, da vinda do Messias. Jesus vem, o Cristo se faz carne, habita no meio deles, opera sinais e maravilhas claros de que era alguém vindo da parte de Deus. Eles o rejeitaram. Ele veio para o que era seus e os seus. Veja, no capítulo 12 de João, verso 39, verso 40, diz: por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Uma profecia que falava daquilo que o Cristo veio fazer. E é exatamente isso. As palavras de Jesus, ao invés de libertar esse povo, abrir os seus olhos, entendimento, trouxe mais cegueira ao seu entendimento. Então, também esse ponto fala da soberania de Deus sobre o coração humano. Deus, como justo juiz, pode permitir que os ímpios permaneçam em sua dureza. Não precisa nem falar sobre isso, a gente tem estudado Êxodo. O próprio Deus disse a Moisés o que faria por meio de Faraó, né? Eu sei que ele não vai deixar vocês saírem, e eu vou usar isso para cumprir os meus propósitos. De que maneira? Eu vou endurecer ainda mais o coração dele. O coração dele já é duro, ele não vai deixar vocês saírem, se não for por mão pesada, por manifestações de grandes sinais e prodígios da parte de Deus. E olha, irmãos, 10 pragas, né? Eu lendo já da primeira, eu já tinha me rendido. Mas o Senhor disse: não vai ser tão fácil assim não. O coração do homem é ruim, é duro. 10 pragas. Hoje a gente vai ver a 8ª, a praga dos gafanhotos. Mas o Senhor diz: eu porém endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Soberania de Deus. Como explicar isso? Faraó foi responsável pela dureza do seu próprio coração, mas Deus soberanamente manteve ele endurecido. Mesmo naquele momento onde aparentemente Faraó, tem gente que usa esse texto e diz assim: olha aí, coitado, Faraó estava querendo se render e Deus foi lá e endureceu o coração do bichinho. Mesmo quando ele diz: olha, desta vez pequei. Na 7ª praga, granizo, destruiu a plantação, ficou só os brotinhos. Quando ele olhou que viu uns brotinhos: ah, não, vocês não vão sair não, vamos embora, vamos trabalhar, sai da minha frente aqui, Moisés e Arão. Aí Deus disse: muito bem, dureza de coração, porque ele viu que havia esperança, nem tudo estava perdido, havia um brotinho ali que poderia salvar a lavoura. Mas aí vem agora a praga dos gafanhotos, e o único verde que tinha restado dos gafanhotos vem, ó, consome tudo. Vamos seguir, senão eu vou pregar o sermão de hoje à noite agora. Por último, esse último artigo aqui parece que ele está meio deslocado. A gente vai entender o porquê que ele está aí, ó. Como a providência de Deus se estende, esse aqui é o 7º artigo, em geral a todos os crentes, também de um modo muito especial ele cuida da igreja e tudo dispõe a bem dela. O que eles estão, os teólogos estão dizendo aqui, meus irmãos, nesse último artigo, o 7º? Eles estão falando de como Deus, de maneira providencial, preserva o seu povo. Ele cuida do seu povo, e é a igreja, tá? Enquanto a providência de Deus é universal, a graça comum de Deus se estende de maneira geral, ele tem um foco especial quando se trata do seu povo. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, verso 22 e 23, ele diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu
a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, isso implica que todas as coisas, de fato, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que pertencem a Cristo, aqueles que lá, a gente lê sempre o verso 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, daqueles que no verso 29 vai explicar quem são estes chamados segundo os seus propósitos. O verso 29, me deu branco agora. Para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Por meio de Cristo o Senhor preserva a sua igreja. Ele nos fez co-irmãos ou filhos de Deus por meio de Cristo. No verso 30 ele vai dizer: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Todos esses verbos estão já dando a ideia de algo já realizado, concluído, porque Deus, de maneira providencial, fez todos os meios para que a igreja pudesse agir e viver dessa maneira. Então, o objetivo último é o bem da igreja, é a preservação do seu povo, é a perseverança dos santos. Mesmo os eventos adversos fazem parte do plano divino para fortalecer e santificar o povo de Deus. É o que a gente leu lá em Hebreus capítulo 12. A gente leu até o versículo 6, mas o versículo 7 vai dizer: é para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Correção para o bem, para a edificação, para o progresso da igreja. A igreja ela não deve temer a perseguição ou dificuldades, pois a providência divina assegura que o seu crescimento e missão serão cumpridos. Deve-se buscar em oração e em ação o cumprimento dos propósitos do Senhor. Então veja, até mesmo as perseguições que vieram sobre a igreja do primeiro século eram uma providência de Deus para cumprir seus propósitos. A ordem foi o quê? Não é para ir por todo mundo? Pregar o evangelho a toda criatura, isso inclui judeu e gentil. O gentil eram todas as outras nações. Isso estava se cumprindo entre o judaísmo, Jerusalém, Judéia, estava tudo muito bem. Mas a partir de Samaria, o Senhor levanta o apóstolo Paulo, primeiro Pedro, na casa de Cornélio, para que Pedro e os apóstolos, já da parte dos judeus, tivessem consciência de que Deus estava para fazer, e depois Paulo, nos gentios, anunciando a mensagem do evangelho. Aí vem a primeira perseguição, morte de Estevão. É aí que a igreja cria, ao invés de temor, eles são encorajados a ir por todo mundo, a pregar, a testemunhar, a fazer a vontade de Deus. Em Atos capítulo 4, deixa eu só achar aqui a referência, o verso 27 e 28, os apóstolos orando com a igreja disseram o seguinte: porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. O que eles estão dizendo? Ó Senhor, as autoridades políticas e religiosas, o governo se uniu com essas autoridades que deveriam estar do nosso lado, o sumo sacerdote e tal, os anciãos, se uniram contra a tua igreja. Mas nós sabemos que tudo isso era para fazer tudo que tua mão predeterminou. É uma oração dizendo: Senhor, nós estamos sofrendo, nós estamos sendo perseguidos, pessoas estão morrendo, estamos correndo risco, mas tudo isso está acontecendo porque o Senhor predeterminou. É os teus propósitos se cumprindo. É para o nosso bem? Então amém. A mesma coisa que Pedro falou lá no Pentecostes.
Capítulo 2, verso 23 de Atos: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos. Deus, na sua presciência, do seu conhecimento prévio, predeterminou que Jesus Cristo, o Messias, iria morrer. E ele foi morto pelas mãos de iníquos. Vós o matastes, crucificando. Então as duas coisas está dizendo. Deus soberanamente planejou, determinou e usou os meios necessários, mesmo que sejam por mãos iníquas, por corações pecadores e perversos. Então, meus irmãos, diante das dificuldades e dos sofrimentos que nós enfrentamos, a nossa reação deve ser em correr aos pés do Senhor e confiar que Ele tem um propósito em tudo, um propósito soberano, que por vezes não é tão claro, mas se confiamos em Deus, nós descansamos. Nós não podemos culpar a Deus pelas nossas transgressões, os resultados das nossas transgressões. Devemos reconhecer a nossa responsabilidade, as nossas ações, nos arrepender dos nossos pecados, porque é para isso que Deus traz à tona os pecados cometidos por nós, para que nós venhamos nos arrepender enquanto há tempo e buscar ao Senhor enquanto se pode achar. E com isso nós cresceremos espiritualmente até alcançarmos a idade e a estatura perfeita. Não é isso que nós lemos nas Escrituras? 2 Timóteo 3, 15 e 16, quando ele fala que toda a Escritura é útil, é inspirada por Deus. Aí ele termina dizendo: a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. E foi lido aqui na liturgia Efésios 2:10, que as boas obras o Senhor fez antes da fundação do mundo para que andássemos nelas. Olha aí a providência. Como que Deus capacita o homem a fazer as boas obras? Ele providenciou o meio, a palavra de Cristo em nossas vidas. Que Deus em Cristo abençoe e nos ajude, em nome de Jesus.